A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos ao capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Estamos em uma série estudando o Evangelho de Mateus. Caso você queira ter acesso aos estudos anteriores, aqui em cima eu vou deixar o link para que você tenha acesso. Capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou na sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado na mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguia-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue,
chegando por trás de Jesus, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando na casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou na casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Senhor, cremos. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal coisa se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Louvado seja Deus. Bendito e santo é Deus por esta palavra, por esta série, por este estudo, por mais uma oportunidade que o Senhor concede de estarmos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Capítulo 9 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, traz algumas narrativas de alguns acontecimentos e milagres feitos por Jesus. O capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, onde a Bíblia está falando da cura, a cura de um paralítico, a cura de um homem que não podia andar, a cura de um homem que precisava de um milagre da parte de Deus, a cura de um homem que estava enfermo, precisando de uma cura, precisando de uma ação sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus,
ela vai nos mostrar que Jesus não despede aquele homem que foi levado até Jesus por seus amigos, aquele homem que foi conduzido por amigos até Jesus. E eu quero abrir um parêntese e perguntar a você: quem são os seus amigos? Os teus amigos te aproximam ou te distanciam de Cristo? Os teus amigos te levam até Jesus ou os teus amigos te levam para longe de Jesus? Há duas espécies de amigo. Existe aquele amigo que nos leva para perto de Deus. Existe aquele amigo que nos leva para uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Existe aquele amigo que nos leva para uma vida de intimidade com Deus, para uma vida de oração, para uma vida de envolvimento na obra de Deus. E existem amigos que nos levam para longe de Deus. Existem amigos que nos levam para uma vida carnal, para uma vida sem compromisso com Deus, com a obra de Deus. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que nos levam para longe da vontade de Deus, da obra de Deus, da obediência a Deus. Infelizmente, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas nos levam para longe de Deus. Nos leva a ter atitudes, a ter comportamentos que não é do agrado de Deus. Mas observe que esse paralítico, ele tinha amigos que o levou até Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar, no capítulo 9 e o versículo 2, o versículo 1 de Mateus: e entrando no barco, passou para a outra margem e chegou na sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Olha que coisa linda. O paralítico, ele não podia ir com suas próprias forças. Então pegaram ele. Marcos capítulo 2 vai dizer que desceram ele por um telhado. Glória a Deus por isto. Tem pessoas que nos levam para perto de Deus. Tem pessoas que se aproximam de nós para nos incentivar a orar, incentivar a consagrar, incentivar a ir para a igreja, incentivar a leitura da palavra, incentivar ao estudo da palavra, incentivar a fazer a vontade de Deus. Mas existem pessoas que nos incentivam. Lembra da rebelião que fizeram contra Moisés, contra Arão, Datã, Coré, que formaram a rebelião contra Moisés. Lembra que a vara de Arão floresceu? Pois é. Pessoas na congregação que incitaram outros à desobediência. Lembra quando Moisés mandou os espias espiarem a terra? Em Números capítulo 13, capítulo 14. E 12 homens foram espiar a terra. E a maioria disseram que a terra era boa, mas tinha
gigantes, o povo era mais forte, eles não podiam. E Caleb e Josué se levantaram dizendo: não temamos, subamos e possuamos, porque a terra é nossa. Hoje não é diferente. Existem pessoas que se aproximam de nós para nos motivar, para nos encorajar, para nos ajudar na caminhada. E existem pessoas que são pedra de tropeço na nossa caminhada, na nossa trajetória. E estas pedras de tropeço precisam ser removidas. Por isso eu quero lhe dizer, glória a Deus. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os amigos que você tem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha aí. Louvado seja Deus. Um homem que foi curado, um homem que recebeu um milagre, porque alguém o levou a Jesus, porque alguém o conduziu à presença de Jesus. Deus, ele quer nos usar desta mesma forma. Deus, ele quer usar a minha vida. Deus, ele quer usar a sua vida para que nós peguemos aqueles que não podem, que não têm condições de caminhar. E Deus quer nos usar como instrumentos dele para levar os doentes ao médico dos médicos, Jesus Cristo. Por isso, eu quero lhe dizer, deixa Deus te usar. Seja um canal de Deus para levar as pessoas a Cristo. Seja um homem, seja uma mulher de Deus que leva as pessoas até Cristo. Glória a Deus. Do capítulo 9, ou melhor, do versículo 9 ao versículo de número... Do versículo 9 ao versículo 13, relata o chamado de Mateus e a revelação sobre a situação atual de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo de número 9 ao 13, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado na mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mateus, um publicano, Mateus, um homem que era visto pelos judeus como um traidor, como um enganador. Esse mesmo homem, traidor, enganador, opressor, cobrador de imposto, por nome de Mateus, este mesmo homem, com suas falhas,
Este mesmo homem, com suas imperfeições, ele era escolhido por Deus. Um homem a quem Deus escolheu para o servir. A palavra de Deus vai nos mostrar que os publicanos e os pecadores, quando viram Jesus sentado na mesa, os fariseus, eles começaram a murmurar, começaram a apontar. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse a eles: os que têm saúde não precisa de médico. Quem precisa de médico é os doentes. E eu não vim para quem tem saúde. Eu vim para os doentes. Jesus estava dizendo: vocês estão vendo Mateus? Vocês estão vendo estes publicanos, estes pecadores? Eles são doentes e estão doentes, mas eu vim para curá-los. Eu vim para sarar a ferida deles. Por que Jesus disse isto? Ao que Jesus estava se referindo? Jesus estava dizendo aos fariseus: eu sou o Messias, que veio para levar sobre si a enfermidade desse povo. Glória a Deus por isto. E ele escolheu Mateus para o seguir e para ser apóstolo. O que isso nos mostra? Que Deus, ele escolhe quem ele quer. Que Deus, ele não escolhe o homem baseado na formação acadêmica do homem, na formação teológica do homem, na formação cultural do homem, na posição social do homem. Jesus, ele escolhe quem ele quer. Glória a Deus por isto. Se ele te escolheu, e ele te escolheu, porque ele quis te escolher. Porque a graça de Deus te alcançou, assim como alcançou Mateus, que era visto, considerado como um traidor, como um enganador, como um mentiroso, como um rebelde, como um desobediente a Deus, a palavra de Deus, um opressor, mas escolhido por Deus. Não importa o que as pessoas falem de você. Não importa o que você já fez na sua vida. Mas quem te chamou, quem te escolheu, foi Deus. E quando Deus ele chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Assim como os fariseus levantaram-se, muitos fariseus levantam-se contra nós. Quantos fariseus já levantaram-se contra você? Quantos por não aceitarem o teu chamado? Quantos que já se levantaram por não aceitarem que você é escolhido por Deus, é escolhida por Deus? Quantas pessoas te criticam, te caluniam, me criticam, me caluniam, porque Deus nos escolheu, porque Deus te escolheu. Deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser falar.
faça a vontade de Deus. Sirva a Deus. Obedeça a Deus. Deixe a Deus te usar. Amém? Assim como Deus escolheu Mateus, Ele te escolheu. Ele me escolheu. Assim como as pessoas, os escribas, criticaram, falaram, murmuraram por Jesus ter escolhido Mateus, hoje não é diferente. Hoje não mudou. Mas não olhe para as críticas. Quantos que não aceitam, não é? Sermos escolhidos, sermos chamados. Mande contender com Deus. Mande reclamar com Deus. Amém? Capítulo 9, do 14 ao 17. Então chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Chegaram perto de Jesus, chegaram aos pés, ou ao pé de Jesus, os discípulos de João, e perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus vai dar uma resposta para ele. E eu quero que você preste bem atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse a eles: podem porventura estar triste os convidados para o casamento enquanto o esposo está com eles? Enquanto o esposo estiver com eles, não podem jejuar. Está em Marcos capítulo 2, do versículo 18 adiante, onde Marcos também vai falar desta mesma palavra. E Jesus disse: dias, porém, virão, em que o esposo será tirado. Nestes dias, que dia? Em que o esposo for tirado, vão jejuar. Então Jesus estava dizendo para eles: para o discípulo de João: olha, quando o esposo for tirado, podem jejuar. Mas enquanto o esposo estiver com eles, não podem jejuar. Jesus estava dizendo: quando eu morrer, ele que é o esposo, quando eu morrer, os meus discípulos podem jejuar. Mas quando eu ressuscitar, eles não vão mais jejuar. Você lembra do que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Capítulo 1, versículo 27 de Colossenses, está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em nós. Cristo
está em você. Se Cristo está em nós, não há necessidade de fazer jejum. Aí você pode me perguntar, e o texto de Mateus capítulo 17, onde Jesus disse, esta casta de demônios, esta qualidade de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar em Mateus capítulo 17, que um pai trouxe seu filho doente, para que os discípulos orassem por ele e curassem o menino, e aqueles espíritos saíssem do menino. E Jesus, em Mateus capítulo 10, tinha dado a eles poder e autoridade para que eles expulsassem demônios. E aquele pai trouxe o menino e os discípulos não puderam expulsar. E Jesus disse a eles, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha que coisa linda. Até quando eu sofrerei? Trazei-me o menino. Trouxeram o menino, Jesus fez a obra, expulsou o demônio, expulsou o mal, o menino ficou curado. Os discípulos perguntaram, mestre, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Primeiro, Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Aí Jesus disse a ele, esta casta de demônio não se expulsa a não ser pela oração e pelo jejum. Por que Jesus disse isto? Porque Jesus estava antes da cruz. E antes da cruz, os demônios, o inferno, o império das trevas, ainda não tinham sido vencidos. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje temos Deus na nossa vida. Hoje você não precisa fazer jejum específico para expulsar demônio. Não há necessidade. Quer dizer que eu não posso mais jejuar? Pode jejuar. Quer dizer que eu não posso mais fazer um jejum? Pode fazer jejum. Mas qual o jejum que Deus quer? Amém? É errado fazer um jejum? Não. É pecado fazer um jejum? Também não. Mas não confunda fazer jejum com fazer dieta. Não confunda fazer jejum com passar fome. Não confunda jejuar com você ficar sem comer, ficar passando fome. Jejuar não é isto. Jejuar não é você ficar sem comer. Jejuar não é você ficar sem alimentar o seu corpo. Não. Jejuar é você se abster de uma coisa para se dedicar a outra. Em outras palavras, jejuar é você se abster de uma comida, pode ser de uma comida. De beber água, pode ser de beber água. Você pode jejuar, ficar sem comer, você pode ficar sem comer. Mas não é o ficar sem comer. Não, isto é dieta, isto é passar fome. É você ter um tempo dedicado a Deus, voltado para Deus. Se você suporta ficar sem comer e sem beber água 24 horas, faça. Você suporta? O seu corpo suporta? A sua saúde suporta? Então faça. Mas não é somente isto. Não é ficar 12 horas, 24 horas, 7 horas, 8 horas sem comida. Não. É um período de tempo dedicado a Deus, em comunhão, em intimidade,
em oração com Deus. Jejuar é isto. Jejuar é você se abster, se distanciar, se separar de uma coisa para se apegar, para se dedicar ao Criador, se dedicar a Deus. Capítulo de número 28 do Êxodo. Êxodo capítulo 34. Em Êxodo 34 está falando do jejum de Moisés. Moisés, ele fez um jejum. Êxodo 34, 28. Diz assim, Êxodo 34, 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Olha aí, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, em jejum. Não comeu pão, nem bebeu água. Mas Moisés estava com quem? 34, 28 de Gênesis. E esteve Moisés ali. Ali aonde? Ali no monte. Com quem? Com Deus. Fazendo o quê? Em oração. Em um particular com Deus. Voltado para Deus. Amém? Moisés estava voltado para Deus. Moisés, ele estava com a sua vida em Deus, não é? Em Deus. O ensino sobre o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é este. É você, primeiro, é você estar com a vida voltada para Deus. É você se dedicar. Pode ser 3 horas, 1 hora, 4 horas, 5 horas, 12 horas, 24 horas. Não importa. O importante é que você esteja ligado, ligada em Deus. Você lembra de Daniel? Daniel capítulo de número 9, onde Daniel ele esteve em 21 dias. Daniel fez uma campanha para Deus. Daniel fez uma campanha. E nesta campanha Daniel colocou 21 dias de propósito, de oração. Daniel capítulo 10, versículo de número 1, e o 2 e o 3, diz assim, Daniel capítulo 10, do 1 ao 3. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e se trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra, e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. Louvado seja Deus. Daniel vai fazer o quê? Jejum de 21 dias, sem comer e sem beber. Mas durante esses 21 dias, qual é a conduta de Daniel? O que Daniel vai fazer durante esses dias? Qual o período de Daniel? Daniel vai orar. São 21 dias de oração. São 21 dias dedicados a Deus. Você lembra o que diz Daniel 6?
que Daniel orava 3 vezes ao dia? Daniel capítulo 6, o costume de Daniel era orar 3 vezes por dia. Capítulo de número 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Qual o costume de Daniel? Orar 3 vezes ao dia e agradecer a Deus. Você tem noção do jejum de Daniel? Você tem noção do quanto Daniel ele estava orando nesse dia, nesses 21 dias? Imagina um jejum desse, 21 dias de oração e gratidão, oração e gratidão, oração e gratidão. Não é um jejum de dieta, não é um jejum de passar fome, é um jejum onde você se abstém da comida, se abstém da bebida e passa a substituir a comida, a bebida, pela presença, pela comunhão de Deus com Deus e a gratidão ao Senhor. Agora, se você é daquela pessoa que vai fazer um jejum, digamos que você faça um jejum de 7 da manhã a meio-dia, são 5 horas de jejum, e durante esse dia você fala da vida dos outros, você não ora, você não canta, você não agradece a Deus por nada, você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia, que jejum é este que você está fazendo? E isto não é jejum, isto é passar fome. Você não está jejuando, você está fazendo dieta para emagrecer e você está passando fome. Este jejum não é de Deus. Este jejum não agrada a Deus. Veja o jejum de Daniel. Oração de manhã, de tarde e à noite. Gratidão de manhã, à tarde e à noite. Aí você faz o jejum, mas passa o dia na casa de um, na casa de outro, com fofoca com um, com fofoca e outro, falando da vida de um, falando da vida de outro, não vai para a igreja, não ora em casa, não canta, não lê a Bíblia, não estuda, murmura, reclama. Que jejum é este? Deus não quer isto. Este não é o jejum que Deus quer. Você quer fazer um jejum bíblico? Você quer fazer um jejum de Deus? O primeiro é este. Olha o jejum de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1 em diante. E sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram para a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma guerra, uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo, diante do pátio novo.
E a Bíblia agora vai dizer, do versículo 6 em diante, que Josafá, ele vai orar. Josafá vai jejuar, vai reunir o povo em jejum para orar, para pedir socorro a Deus. Isto é jejum. É você dedicar-se a Deus em oração, em clamor, em súplica. Lembra de Esther? Capítulo 5 de Esther, capítulo 4, capítulo 5, quando Amã, ele deu uma sentença onde todos os judeus iriam ser mortos. Lembra quando Amã, ele induziu o rei a baixar um decreto em toda Suzã para que os judeus fossem mortos? E foi notificado a Esther. Esther mandou reunir todo o povo para entrar em jejum. Em jejum de quê? Oração. Para que o rei estendesse o cetro perante Esther e ela alcançasse a graça de Deus. E assim aconteceu. Isto é jejum. É você orar. É você se aproximar de Deus. É você se humilhar perante o Senhor. É você estar dedicado a Deus durante aquele período. Seja de 2 horas, seja de 8 a meio-dia, seja o dia todo. Agora, se você vai trabalhar com fome, dizer que está jejuando, você não está jejuando. Você está passando fome. Se você vai fazer um serviço, um trabalho, com fome, dizer, Deus, eu faço esse jejum para ti a partir desse momento, 7 da manhã. Aí vai trabalhar. Isto não é jejum. Isto é passar fome. Jejuar é você se dedicar a Deus. É você estar com a vida de oração, de gratidão, de leitura da palavra, de estudo da palavra, de louvores a Deus. Isto sim é um jejum louvável ao Senhor. Amém? Jejuar não é fazer greve de fome. Jejuar não é fazer dieta. Jejuar não é falar mal do outro. Não é murmurar. Jejuar é estar na presença de Deus. Jejuar é se abster não só da comida, mas da murmuração, do criticar, do julgar, do apontar o dedo. Jejuar é pedir socorro a Deus, como nós vimos no caso do jejum de Josafá. Este é o primeiro jejum. O jejum onde você se dedica a Deus na oração, na humilhação, na busca, na súplica, na comunhão, na intimidade. Segundo tipo de jejum, esse aqui é demais. Este jejum é uma bênção. Isaías capítulo 58. Este também é um jejum abençoado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? E por que afligimos nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuas, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz
no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma? Que incline a cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? O que é que Israel estava fazendo? Greve de fome. E dizendo que era jejum. Passando horas, passando dias, sem comer. E dizendo, eu estou jejuando. Isto não é jejum. Aí Deus vai mostrar o que é jejum. O segundo jejum é este aqui, olha. Isaías capítulo 58, a partir do versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres desterrados e vendo-o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo, o apontar o outro, e o falar vaidade, o falar mal do outro. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Glória a Deus. Este é o jejum verdadeiro. Jesus falou deste jejum aqui. Capítulo 25 de Mateus, versículo de número 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha o verdadeiro jejum. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, e nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Este é o verdadeiro jejum. É o jejum mais poderoso do mundo, é este. Não tem demônio do mundo que fique na sua frente, na minha frente, fazendo um jejum desse. Primeiro jejum, abster-se de uma coisa para se aproximar de outra. Primeiro jejum, dedicação na oração, no clamor, na intimidade, na súplica a Deus. Quer fazer jejum? Se você tem condição de ficar 24 horas em oração, louvor, leitura da palavra, estudo da palavra, faça isto. Este jejum é louvável. Você está em oração, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Você olhou Mateus 4, o jejum de Jesus? Ele estava jejuando, não foi? Ele passou 40 dias e teve fome, não comeu, porque no deserto não tem comida. Estava jejuando, em jejum. Mas a mente de Jesus estava focada em quem? Em Deus, na palavra de Deus, em intimidade com Deus, em oração com Deus. Jesus não estava falando da vida dos outros, não. Jesus não estava criticando ninguém, não. Jesus não estava apontando o dedo para ninguém, não. Jesus não estava sentado vendo celular, vendo internet, vendo novela, vendo televisão, vendo jogo. Jesus estava em oração. A mente de Jesus estava na palavra de Deus. Este é o verdadeiro jejum. Segundo jejum, dá pão a quem tem fome, dá roupa a quem não tem, visitar quem está doente. Este é o verdadeiro jejum. Amém. Mateus capítulo 9, continuando aqui, versículo de número 18 ao 26, onde fala da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Próximo estudo, eu darei continuidade ao capítulo 9 de Mateus, para que não fique muito longo este. Amém? Próximo estudo a gente volta com a continuação de Mateus capítulo 9. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima.